Pense numa lhama. Agora imagina essa lhama usando um chapéu. É fofinho, né? Agora imagina ela um tanto quanto psicopata, matando humanos a facadas e comendo a mão delas. Começou a ficar estranho, né? Se acomoda aí, prepara sua mente. Eu sou o Cyprus e vem comigo desvendar a história de Llamas with Hats. Carl! There is a dead human in our house! Oh, hey! How did he get here? Llamas with Hats, ou Lhamas com Chapéus, é uma série bem curtinha, lá de 2015, do canal Film Call. Ele tem algumas outras animações também nessa pegada um tanto quanto esquisita, e eu recomendo bastante que você dê uma passadinha no canal dele, pra você ver essa animação. É bem curtinho, 18 minutinhos só, não vai perder muito tempo, e vale a pena. Vou deixar o link aqui no izinho, aqui desse lado, no izinho aqui em cima, nos comentários aí embaixo fixado e também na descrição para você dar uma olhada. Vai ser bom. Eu te garanto que você vai gostar. Dito isso, vamos para a história então. Carl! There is a dead human in our house! Oh, hey! How did he get here? A série já começa bem estranha, com duas lhamas que estão conversando e no meio delas tem um humano morto. A lhama, que a gente mais tarde na série descobre que o nome é Paul, ela começa a reclamar com a outra que se chama Call, justamente sobre esse humano morto, né? Dizendo por que ele matou, já acusando logo de cara o Call de ter matado aquele ser humano, né? E o Call diz que não se lembra de nada. Só que quando o Paul pergunta sobre tudo que o Call fez durante o dia antes dele chegar em casa, a gente tem a seguinte resposta: ele tava lá tranquilo, e esse cara entrou na casa deles e ele foi até ele e deu 37 facadas no peito. Mas dá um desconto porque ele não sabia que 37 facadas matavam uma pessoa. Imagina. Além disso, o Paul pergunta por que as mãos daquele homem simplesmente sumiram. E o Carl responde que é só porque ele resolveu cozinhar para saciar a fome de mãos que ele tinha. Sabe quando você tem fome de hambúrguer ou fome de pizza que você realmente precisa comer aquilo para saciar? Pois é. No caso dele é fome de mãos humanas. Vamos que vamos, né? E é isso. Esse é o episódio. Carl! What on earth was all that? I'm not sure what you're referring to. You sunk an entire cruise ship, Carl! Are you sure that was me? I would think I would remember something like that. Segundo episódio, temos um navio afundando em chamas e os dois num bote salva-vidas. Obviamente, a culpa é do Call, né? Que durante ali a conversa a gente descobre que matou o capitão com um arpão que deu cabeçadas nas crianças para caírem do navio. Depois de um tempo, Paul repara que o bote ele tá meio vermelho e gosmento e resolve perguntar o que é aquilo. Só pra gente descobrir que era o adorável casal de idosos do quarto 2B daquele navio. E por que eles estão ali? Quer dizer, estavam ali, né? Simplesmente porque eles estavam comendo croissants demais. O que tá acontecendo nessa série? E outra pergunta que o Paul se faz é onde estão os outros botes salva-vidas? E seguindo a trajetória da lua e do sol, estão todos no fundo do mar, porque o Call fez um buraco em todos eles. Logo em seguida a gente descobre qual que é o verdadeiro som do perdão, que são gritos e depois silêncio. Mano, eu não sei mais o que eu tô vendo nessa internet. Eu não sei mais. Carl, we're supposed to be on vacation! I don't know about you, but I am having a wonderful time here. O terceiro episódio começa e aparentemente os dois eram pra estar de férias, só que só o Call tá gostando ali do ambiente da cidade em chamas. Tudo isso porque ele resolveu derrubar o governo local lá da América do Sul, e o motivo disso é que eles estavam gritando "Viva la Resistência!". E aí o Call foi lá e empurrou o líder da resistência no ventilador gigante. Além disso, aparentemente Call engoliu uma pessoa inteira, que era o bartender do hotel. E o Paul, né, não tá gostando nem um pouco disso, quer ir embora. E a gente descobre que a mala deles dois estão cheias de carne de órfãos. Só porque o Call quer criar um dragão de carne. Mano, ai meu Deus do céu. E além disso, é nesse episódio que a gente descobre também o nome do Paul, né? O Call aparentemente tá surpreso assim como a gente. Não sabia o nome do amigo dele esse tempo todo e ainda achava que o amigo era uma mulher. E no fim do episódio ele tem que apagar umas fotos do computador dele. Vamos pro próximo episódio, por favor.
Carl, you've tracked mud all over the car. Quarto episódio, aparentemente começa tudo bem, tudo tranquilo, nada demais acontecendo, além de um carpete sujo, né, que o Carl deixou sujo ali com suas patas de lama. Isso até o momento que acontece uma explosão nuclear. Carl, stop avoiding. Happy birthday! Surpresa! Era uma surpresa para o aniversário de Paul, que nem tava fazendo aniversário nesse dia. E o Paul, obviamente, não gostou nem um pouco dessa surpresa, né? Só que o Carl, ele quer mostrar todo o poder da amizade, o que é uma amizade verdadeira, com rostos ou rostos, eu não sei, assados. Sim, é a pele do rosto assada. Well, then you're probably not gonna like your birthday decorations. It's not even my... Oh my god. Surprise! Oh no. Oh. I'm sorry, I thought you liked faces. Essa ideia não agrada muito Paul, né, de novo. Depois disso a gente tem alguns segundos ali de discussão do porquê que o Carl achava que isso era tudo normal, que explodir uma cidade e cozinhar rostos para comer rosto assado era normal. E ele tem uma resposta que é bem específica e vai direto ao ponto, né? Talvez porque ele é um psicopata perigoso com um longo histórico de violência, ele continua sem entender por que o Paul vive esquecendo disso. Probably because I'm a dangerous sociopath with a long history of violence. Oh. I don't understand how you keep forgetting that. É, realmente, né? Ficou bem claro que ele tem uns problemas aí. Carl! I know you've done something. Whatever do you mean? You've always done something. It's a lovely day out. We're having a good time. What have you done? You mistake me for some sort of scoundrel. Carl. I am a respected member of the community. Quinto episódio, começamos num parque, aparentemente tranquilo, nada demais acontecendo, só que Paul, obviamente, já começa criticando o Carl, né? Falando, porra, você fez alguma coisa. O que você fez? Você sempre faz alguma coisa. Não é possível. E ele diz lá tudo que ele fez no dia dele. Todas as coisas normais, nada demais. Até que surge uma fenda dimensional e ele se lembra que ele esqueceu de dizer um pequeno passo do dia a dia dele. Ele só criou uma fenda no espaço-tempo para coletar todas as mãos de bebês. Milhões de mãos de bebês. A fome dele tava grande, né? Só que isso não surpreende o Paul mais, não. O Paul, ele olha aquilo e não fica tão surpreso e se incomoda um pouco o Carl. Isso dá pra ver bastante, né? Como assim ele não esperava coisa pior? Vambora pro sexto episódio. Nesse episódio a gente tem uma esteira de carne e o Paul tá indo embora. E o Carl, ele fica ali tentando explicar o motivo daquela esteira de carne, que ele é um empreendedor e coisa e tal, se gabando pela produção que ele tá fazendo. Mas não adianta muita coisa, porque o Paul, ele explica todo o motivo, né, do porquê que ele quer ir embora. E no fim do episódio a gente vê aquele dragão de carne que o Carl tava querendo montar no terceiro episódio, né, quando ele pegou carne de órfãos. E é isso. Who, me? Whatever could you be referring to? Oh, the hand chair. Sétimo episódio, Paul já não está mais entre nós, já foi embora. E agora a gente tem uma ovelha com a máscara dele no lugar e uma mão gigante com rostos humanos, que aparentemente é uma cadeira. E o Carl ali, ele tá simulando uma conversa com Paul, né? O que o Paul estaria dizendo, mas é uma ovelha berrando o tempo todo, bem chato por sinal. E aí temos uma pequena briga entre Carl e Paul, que não tá mais ali, dizendo que o Paul não se importa com os sentimentos do Carl e que nem reconhece mais ele. Talvez é porque é uma ovelha usando uma máscara, né? Não é uma lhama. Vamos nessa. Paul, are you home? Ding dong. Landlord, pizza delivery. Oitavo episódio. Dessa vez, Carl, ele resolve ir atrás do Paul. Tá lá no apartamento novo dele, né? Batendo na porta dele, com a máscara do Paul no pescoço e tentando de todas as formas ali, dando tudo que é desculpa pra tentar falar com o Paul. E quando o Paul pergunta por que ele não vai atormentar outra pessoa, o Carl responde que ele simplesmente tá sentindo falta daquele amigo rabugento dele, que a máscara que ele fez não é tão rabugenta assim. O Paul não quer mais saber de conversa com o Carl e o episódio acaba por aí. Vamos nessa.
Carl, I can't believe you. Uh-oh, what have I done this time? You killed someone and chopped them up, and they're right here on the floor, Carl. I didn't do that. Episódio 9, a gente tem uma conversa entre Carl e a Máscara sobre humanos mortos a machadadas e os pedaços espalhados pelo parque. Eles estão, claramente, Carl é quem tá fazendo a voz ali pro Paul, né? Dá pra notar a voz dele. Isso até que do nada... Carl! Who said that? It was me, Carl. Paul? Yes, Carl. You came back. You must finish your work, Carl. A máscara, ela cria vida. A gente consegue reconhecer a voz do Paul ali, nessa máscara possuída. Só que as atitudes são totalmente diferentes, dizendo que o Carl ainda não terminou o trabalho dele. Além disso, um monte de Carl... Carl. Yeah? Carl... Carl. I don't know what I'm supposed to say. Carl... Carl. What? E é isso. O que tá acontecendo? Tá piorando a situação. Carl. Paul? Carl. I can't see anything. You need to get up, Carl. You're in great danger. Where are we? I'll find a light, Carl. Okay. Vamos pro episódio 10. Episódio 10 começa com a máscara possuída chamando o Carl no escuro. E o Carl não sabe onde que ele tá. Mas isso é só até a luz se acender, né? E ele reparar que ele tá no poço de restos humanos que ele tem. Ele caiu ali já tem um tempo, aparentemente, né? E se machucou bastante. Dá pra ver que ele tem uma fratura ali na pata dele. E Paul vive dizendo que ele tá em perigo, que ele tem que sair dali, que ele tem que terminar o trabalho dele. Tem alguma coisa se aproximando, mas que talvez é só o basilisco ali, mas não precisa se incomodar com ele não, que ele é tranquilo. Nada demais. Não vai comer uma lhama. Uma coisa que é interessante de reparar, a partir do momento que a máscara começa a ficar possuída, é que as músicas nos créditos, elas ficam um pouco distorcidas. Se você for reparar ali e comparar com os episódios anteriores, antes da máscara ser possuída. Ela deu uma leve diferença. Eu só não mencionei isso no episódio anterior, mas fica aí a curiosidade. I guess I'm done. No episódio 11, temos Carl e a máscara num penhasco. Toda a cidade tá destruída, tá tudo acabado. Só que o trabalho aparentemente ainda não tá concluído. Carl ainda tem que fazer alguma coisa, sabe-se lá o que é isso. Mas ele diz que já comeu todas as mãos, que já criou todos os monstros de carne e também comeu eles depois. Só que ainda tá faltando alguma coisa. Ainda tem trabalho a ser feito, ainda tem trabalho a ser concluído. E começa a duvidar que aquela máscara é o Paul de verdade, né? Começa a achar estranho depois de muito tempo e resolve partir em busca do Paul de verdade. E o episódio termina com os dois gritando um pro outro o nome um do outro. E é isso. Paul! Paul! Paul, are you home? Paul! I'm right here, Carl. No, you're not. You're not Paul. You're an imposter. Stop it! Episódio 12.
E último, novamente o Cole está na frente da porta do Paul, só que dessa vez tudo destruído, né? A cidade inteira está destruída e ele simplesmente entra para encontrar o amigo dele de verdade e se depara com o esqueleto de Paul. E o interessante na cena é que no momento que ele entra, a máscara não tá mais flutuando atrás do Cole, ela tá pendurada no pescoço dele. E logo depois disso, a gente tem uma belíssima sequência de cenas de destruição, caos, morte, uma belíssima música clássica de fundo, até que a gente chega no Cole em cima de uma ponte, chorando e imitando o Paul, né, reclamando com ele. Carl! Oh, hey! Carl! I didn't do that. Carl! Carl! Que se joga e morre. É isso. Esse é o fim. E aí, nesse episódio, a música dos créditos volta a ser normal, né? Volta ao que era no início da série, não é mais aquela coisa distorcida. E o interessante de reparar nessa última cena dele, antes dele se jogar da ponte, é que a máscara não tá mais ali, nem presa no pescoço dele e nem flutuando ao redor dele. Simplesmente sumiu. E ele se joga e é o fim da série. Agora, né? Chegou a hora de interpretar isso tudo. O que raios aconteceu aqui, mano? A gente tem uma lhama psicopata assassina que gosta de comer mão humana. E tem uma outra que, apesar de saber todos os crimes e assassinatos que o amigo cometeu, continua andando com ele, continua sendo amigo até um certo ponto. Óbvio que ele se cansa em certo momento, mas continua sempre ali junto, até não aguentar mais ir embora. E então, eu analisando toda essa série, a minha interpretação é que, na verdade, nunca tiveram duas lhamas, e sempre uma o tempo inteiro. E deixa eu te explicar por que eu penso assim. Bom, a série inteira a gente tem uma interação entre o Cole e o Paul, sempre uma coisa ruim sendo feita pelo Cole, né? E o Paul reclamando todas as vezes, só que no outro episódio ele tá lá, ele continua andando com o Cole do mesmo jeito, e tem aquela cena que ele fala que eles já se conhecem já tem 3 anos. Quem que em sã consciência ia manter uma amizade durante 3 anos e continuar andando junto com uma pessoa que faz tudo isso que fez na série inteira? E ainda mais deixando isso claro o tempo todo. O Paul, ele vive falando que aquilo é crime, que aquilo é errado, e ele não deveria fazer isso, que isso é doentio, mas tá lá, ele sempre continua andando com o Cole. Estranho demais, né? Mas isso até ele perder a paciência e finalmente resolver ir embora e dar um basta nessa história toda, nessa amizade. E é por isso que eu penso que, na verdade, o Paul, ele nunca esteve ali fisicamente. Ele nunca existiu, ele não é uma lhama que existe de verdade. Por quê? Eu acho que o Paul, na verdade, é um lado positivo da consciência de Cole. Ele é como se fosse, sabe, o anjinho e o demônio que ficam falando ali nos desenhos animados? O Paul é como se fosse um anjinho falando que aquilo é errado, que ele não devia estar fazendo isso. E Cole, obviamente, ele é a pessoa doentia, deve ser um psicopata de verdade que está cometendo os crimes dele. E o Paul é a parte boa da consciência dele, é a parte que quer tentar impedir ele de continuar cometendo os crimes dele. E o momento que o Paul resolve abandonar o Cole, né, resolve ir embora e deixar o Cole de lado, é o momento que essa personalidade boa, ela começa a ser deixada de lado pelo próprio Cole, e a personalidade doentia e psicopata dele começa a dominar. E essa personalidade psicopata e doentia nada mais é do que o Cole durante a série inteira. Ele sempre foi assim o tempo todo, só que antes ele tinha um peso ali para colocar na balança e tentar equilibrar essa conta. Só que a partir daí não tem mais jeito, né? A personalidade boa dele tá indo embora. Ele até tenta correr atrás, até tenta recuperar, né? Quando ele cria a máscara do Paul e tenta simular conversas entre ele e a máscara, e também quando ele vai até o apartamento para tentar convencer o Paul de voltar a andar com ele, mas já é tarde demais. Tanto que a própria máscara fica possuída por um Paul completamente diferente, as atitudes completamente diferentes do que é o Paul original, tá completamente dominada pelo lado doentio e psicopata. Então
o Carl inteiramente é um psicopata agora, não tem mais lado bom pra ele. Mas aí talvez deve ter surgido uma pergunta. Se o Paul é personalidade boa e tava ali o tempo todo alertando dos crimes e dos problemas que o Carl causava, por que ele não parou isso bem mais cedo ou desde o início? Por que ele continuou cometendo os crimes tentando meio que impressionar o Paul? E a resposta, o próprio Carl nos deu lá no episódio 3. Talvez é porque ele seja um psicopata perigoso com um longo histórico de violência. Como é que a gente vive se esquecendo disso? E ele não consegue controlar o lado psicopata dele. E no fim, quando o Carl, ele, numa última tentativa desesperada, vai até o apartamento de Paul para tentar trazer ele de volta, trazer aquela personalidade boa dele de volta, ele se dá conta de que essa personalidade não existe mais. A gente tem só o esqueleto do Paul. E essa cena, como eu falei anteriormente, ele entra no apartamento com a máscara no pescoço, mostrando claramente pra gente que ele e a máscara agora são uma única pessoa. Sempre foi ele o tempo todo. Aquela máscara era ele o tempo todo. Ele tá completamente dominado pelo lado psicopata dele. E agora falta o último serviço. Falta terminar o último serviço. Ele já destruiu tudo que tinha pra destruir. Já matou possivelmente todos os humanos que tinham para matar, destruiu tudo que era cidade para destruir, criou um vórtex em Paris de sangue, criou fendas no espaço temporal, comeu diversas mãos humanas, criou monstros e comeu os próprios monstros que ele criou. Não tem mais nada para ele fazer nesse mundo, ele acabou todas essas tarefas, mas falta apenas uma, que é a própria vida dele. E é por isso que no final, percebendo que ele não tem mais nada nesse mundo pra ele, nem o próprio amigo que ele considerava, que na verdade era a personalidade boa dele, ele se vendo perdido no meio do caos da mente completamente doente dele, ele dá um fim à própria vida e a essa história. E assim termina Llamas with Hats. Mas é claro, isso é só a minha interpretação. Deixa aí nos comentários aí embaixo o que você pensa, qual que é a sua interpretação dessa história, se você acha que isso que eu falei faz algum sentido pra você. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aí no canal pra você ficar por dentro de quando sair um vídeo novo com essas teorias. E deixa aí, fala aí nos comentários o que você quer pro próximo, qual teoria você quer pro próximo, uma série, algum jogo. Tem muita coisa pra gente teorizar nessa internet e eu conto com a ajuda de vocês pra gente continuar teorizando, porque eu tô vendo que vocês estão gostando bastante. Deixa o seu like aí também se você curtiu esse vídeo, se você tá curtindo esse conteúdo de teorias, e isso ajuda também o YouTube a entender que vocês estão realmente curtindo isso aqui que eu tô produzindo. Bom, essa era a teoria de hoje, te vejo no próximo vídeo. Falou! Carl! What?